Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos à EBEG. Hoje nós vamos tratar sobre bibliografia para os concursos de procuradoria, mas não apenas isso, vamos tratar sobre também o peso de cada disciplina nos concursos da advocacia pública. Eu gravei uma semana de 0 a 100. A semana, efetivamente, onde eu discuto todas as estratégias desde o momento em que você decide estudar para os concursos de procuradoria, desde o momento em que você olha para a vida e diz assim, quero fazer concurso de procurador, passando pela estratégia de todas as etapas, até chegarmos no último encontro, onde eu discuti tudo o que eu sei sobre prova oral. A semana de 0 a 100 representa tudo o que eu sei sobre os concursos da advocacia pública, mais que isso, todas as estratégias que eu usei para passar e todas as estratégias que eu uso com os meus alunos. As 2.000 primeiras vagas dos encontros da semana de 0 a 100 foram gratuitas. A partir daí, as pessoas adquiriram a semana de 0 a 100 pelo valor simbólico de R$10 para cada uma delas. Eu não sei até quando a semana de 0 a 100 vai estar disponível no site da EBEG. Se você não participou, participe. Se você participou, uma das perguntas que me foi muito feita na semana de 0 a 100 é justamente a que eu pretendo responder no vídeo de hoje. Ou seja, muitas pessoas chegaram para mim e perguntaram, professor, acerca da bibliografia, quais são os livros que eu devo utilizar para estudar para os concursos da advocacia pública? Falei sobre as estratégias na semana de 0 a 100. Nesse vídeo eu vou concentrar na bibliografia. Então eu não vou tratar sobre estratégia aqui. Estratégia, semana de 0 a 100. Aqui eu vou discutir a bibliografia que eu sugiro, muito efetivamente trata-se de uma sugestão, longe de mim querer impor bibliografia para quem quer que seja. Você tem o direito de estudar pelo material que você quiser, você é livre para isso. Você tem o direito de gostar de determinado doutrinador, de não gostar de determinado doutrinador, todo mundo estuda por fulano, você pode estar por ciclano, fica a seu critério. O que importa mesmo é chegar na prova, acertar as questões, tanto objetivas quanto subjetivas, quanto as questões de prova oral, e passar. Isso é o que importa de fato. Se você estuda por A, por B, por C, não tem problema desde que você acerte. Agora, óbvio que existe uma bibliografia que é mais antenada com aquilo que se cobra em prova. Eu analiso todas as provas dos concursos da advocacia pública e muitas das vezes eu percebo que a própria questão é retirada da doutrina XYZ. Por quê? Porque eu estudo essas doutrinas para os concursos, além de outras, e consigo identificar inclusive uma similitude de preparação do enunciado a partir daquilo que está escrito no livro. Às vezes a organizadora não muda nem as palavras com as quais o doutrinador explica aquela passagem no livro. Às vezes, o próprio enunciado pega um trecho do livro e apresenta como efetivamente enunciado para que você possa identificar se aquilo está certo ou errado dentro da questão. Então, óbvio, existe uma doutrina, existe um conjunto de livros, existe um conjunto de doutrinadores que, ao construir as suas obras, são mais antenados com o concurso. E você pode me perguntar, professor, até que ponto isso é fundamental, crucial para passar? Eu diria que não é fundamental nem crucial, mas ajuda. E na caminhada para concurso público, na caminhada para passar, nos caminhos que você precisa trilhar para passar, tudo que ajuda é muito bem-vindo. Mas eu não pretendo impor obrigatoriamente, até porque nem posso fazer isso, bibliografia para ninguém. Encare esse momento como uma sugestão. Eu vou sugerir para todas as pessoas que estão aqui comigo quais são os livros que eu indico para o estudo para os concursos da advocacia pública. E obrigatoriamente, quando eu digo sugerir livros, eu estou partindo do princípio que você, nesse caso, vai ter que estudar por livros. Porque tem muita gente, a depender do momento em que esteja estudando para os concursos da advocacia pública, que não precisa voltar para a doutrina. Já conhece aquele conteúdo, a ponto de enfrentar as provas com certa segurança para acertar questões objetivas e subjetivas e questões de prova oral, sem a necessidade de ter que voltar para a doutrina, sem a necessidade de ter que estudar de novo por livros. Então, eu estou sugerindo livros e essa sugestão se dá para aquelas pessoas que precisam estudar por livros. Existem pessoas que já estudaram por livros, já construíram seu material, revisam pelo seu material. Existem pessoas que já estudaram por livros, não precisam mais estudar por nenhum livro, porque já têm o conhecimento da disciplina, dos conteúdos. E existem pessoas que estudam por materiais de cursos que essas pessoas guardam confiança com os professores que
constroem esses materiais, apostilas, resumos, seja o que for. Então, eu estou partindo do princípio que aquele que vem beber dessa fonte, ou seja, da bibliografia que eu vou indicar para os concursos de procurador, precisa estudar por doutrina. Então, preste bastante atenção. Não é uma imposição, não é efetivamente algo que seja obrigatório seguir, é uma sugestão, e essa sugestão vai para as pessoas que precisam efetivamente estudar por livros. Não que efetivamente essa seja a estratégia. Estratégia, como disse, já discuti lá na semana de 0 a 100. Então vamos lá, bibliografia e peso das disciplinas para os concursos da advocacia pública, portanto me acompanhe, essa caminhada aqui é interessante, muito interessante o que nós vamos discutir aqui. Primeiro, lá na semana de 0 a 100, eu falei sobre etapas do foco, né? Você precisa, no concurso ou no estudo para o concurso da advocacia pública, dividir o seu foco em etapas. Isso vai facilitar com que você possa efetivamente se preparar primeiro naquilo que realmente importa, ou seja, aquilo que tem uma responsabilidade grande com o número de questões que caem na prova, depois com o que eu chamo de disciplinas de segundo escalão, depois com o que eu chamo de disciplinas de terceiro escalão. É bem verdade que as disciplinas de terceiro escalão, para o concurso que você quer, pode mudar. Então, eu tratei aqui de sugerir bibliografia, primeiro para o que eu chamo de núcleo duro, que é a etapa 1 do foco, constitucional, administrativo, processo civil. Processo civil, dentro de processo civil, tem o direito processual civil público, que é a parte do poder público em juízo, tributário e financeiro. Depois, disciplinas de segundo escalão, civil, trabalho e processo de trabalho. Quem assistiu a semana de 0 a 100 sabe o que eu estou falando aqui. E nas disciplinas de terceiro escalão, eu coloquei ambiental, previdenciário, penal e processo penal, porque normalmente essas disciplinas estão nos concursos da advocacia pública. Pelo menos, se não as 3 ou 4, penal e processo penal, tem gente que encara como uma disciplina só, tem gente que encara como duas. Essas 3 ou 4 disciplinas, pelo menos uma ou duas delas estarão na sua prova. Se não tiver previdenciário, pode ter penal e processo penal, pode ter ambiental e penal, pode ter previdenciário, penal e processo penal e assim sucessivamente. Pode ter ambiental e previdenciário e não ter penal e processo penal. Então eu coloquei aqui para que a gente possa ter uma análise a mais completa possível e a depender do concurso de procurador que você esteja desejando, seja PGM, PGE ou AGU, essa bibliografia muda um pouco. Se for AGU, muda um pouco. Teria aqui internacional também, mas eu não vou tratar sobre isso. Tratarei sobre bibliografia para AGU num vídeo específico quando estivermos próximos dos editais da Advocacia Geral da União, porque aí depende também. Se for procurador federal é um, se for procurador da Fazenda é outro, se for advogado da União é outro, a depender das disciplinas, porque algumas disciplinas são mais importantes para procurador federal que não são para advogado da União, outras para advogado da União são mais importantes que não são para PFN e assim sucessivamente. A AGU tem algumas peculiaridades que eu prefiro deixar de lado. Aqui é uma análise mais genérica, concursos da advocacia pública de uma forma geral. Então, as disciplinas que eu vou citar aqui, inclusive se elas estiverem nos editais da AGU, a bibliografia é a mesma, com exceção de tributário para procurador da Fazenda Nacional, que, repito, isso eu trato em um vídeo próprio, no momento próprio, quando efetivamente isso for possível. Então, ó, núcleo duro, disciplinas de segundo escalão, disciplinas de terceiro escalão. Núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Disciplinas de segundo escalão, civil, trabalho e processo de trabalho. Falo sobre isso muito lá na semana de 0 a 100. Disciplinas de terceiro escalão, ambiental, previdenciário, penal e processo penal. Então eu vou começar sobre a bibliografia do núcleo duro, que é aquilo que mais importa para os concursos de procurador. Vou falar sobre o peso de cada uma dessas disciplinas nos concursos da advocacia pública. Você já deve saber que o peso é muito grande dessas disciplinas, porque elas são responsáveis por um percentual muito alto nas provas objetivas, subjetivas e orais dos concursos da advocacia pública. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro são as 5 principais disciplinas de qualquer concurso de procurador que você vai enfrentar. Algumas PGMs, poucas, não cobram financeiro, mas é cada vez mais raro a não cobrança de financeiro, e financeiro tem sido uma disciplina, digamos, muito decisiva nas aprovações nos concursos de procurador, justamente porque quem não sabe financeiro normalmente se dá muito mal, e quem sabe financeiro normalmente tem uma vantagem concorrencial muito grande sobre todas as outras pessoas que não dominam essa disciplina. Então, financeiro é uma disciplina que para muita gente é uma disciplina chata, acaba com que as pessoas negligenciam o estudo de financeiro e os concursos vão no caminho contrário.
cada vez mais cobram financeiro, porque a questão financeiro-orçamentária é cada vez mais importante, inclusive para a atividade prática da advocacia pública, a questão orçamentária é muito importante, e conhecer direito financeiro, como disse, é uma vantagem ou traz uma vantagem concorrencial muito grande para quem domina essa disciplina. E como disse, é cada vez mais raro a procuradoria que não cobra direito financeiro no seu edital. Então eu coloco direito financeiro como parte do núcleo duro e não me arrependo por isso. Penso que essa estratégia é definitivamente uma estratégia que melhor se adequa àqueles que querem passar nos concursos de procurador. Então vou falar sobre as disciplinas do núcleo duro, vou falar sobre as disciplinas de segundo escalão, civil, trabalho e processo de trabalho. Essas disciplinas estão quase sempre presentes em todos os editais da advocacia pública. Trabalho e processo de trabalho tem uma peculiaridade, porque se ela cair na segunda fase, se essas disciplinas caírem na segunda fase, você precisa ter um cuidado muito especial sobre o estudo, principalmente de processo do trabalho. E as disciplinas de terceiro escalão eu vou tratar de ambiental, previdenciário, penal e processo penal. Então, vamos lá. Primeiro, núcleo duro. Eu fiz uma tabela aqui para facilitar o nosso trabalho e o seu entendimento. Então a tabela tem o seguinte, ó. Primeiro eu vou tratar do núcleo duro, depois tem uma tabela para as disciplinas de segundo escalão, depois tem uma tabela para as disciplinas de terceiro escalão. Aí, aqui está listada a disciplina, aqui está a bibliografia que eu indico e vou explicar por que indico. Aqui está qual é a ênfase que se dá no tripé de estudo na disciplina para os concursos da advocacia pública, se a carga de doutrina é grande, se a carga de lei é grande, se a carga de jurisprudência é grande, para que você saiba efetivamente o que priorizar no estudo. Aqui eu vou dizer a incidência dessa disciplina nas etapas do concurso, objetivo, subjetivo e oral, se cai, se não cai, se cai muito, se cai pouco. E aqui na atenção eu vou estabelecer exatamente qual seria a observação principal, a preocupação principal que você deve ter no estudo dessa disciplina para os concursos de procurador. Então essa é a metodologia aqui da análise bibliográfica de cada um dos assuntos, ou melhor, de cada uma das disciplinas que compõem essas etapas de foco aqui dos concursos da advocacia pública, núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão. Vamos lá. No núcleo duro, constitucional, ó, eu recomendo, é uma sugestão, para a prova objetiva, Pedro Lenza. É uma recomendação que eu dou para todos os alunos, porque eu percebo que ao estudar por Pedro Lenza, os alunos conseguem enfrentar a prova objetiva com muita tranquilidade. Pedro Lenza resolve grande parte das questões objetivas de direito constitucional, quando o assunto é questão objetiva em direito constitucional, na prova objetiva quando cai doutrina. Então, questão objetiva, obrigatoriamente, prova objetiva, conhecimento doutrinário, Pedro Lenza resolve grande parte das questões nesse sentido. Então, Pedro Lenza é, na minha opinião, o livro que você deve estudar para enfrentar a prova objetiva de direito constitucional. Professor, e na prova subjetiva e na prova oral? Bom, Pedro Lenza dá uma boa qualidade doutrinária para que você entenda os problemas jurídicos que provavelmente podem estar na sua segunda fase e na sua prova oral. Se a questão for meramente doutrinária, então Pedro Lenza resolve. Agora, se a questão envolver um problema jurídico que envolve direito constitucional, aí eu recomendo que você, nesse caso, alargue um pouco as fronteiras de estudo, dê uma lida em Novelino e, se puder, em O Ad Lambegos Bulos, que é um livro que eu gosto muito em direito constitucional, porque abre muito um pouco o leque de discussão sobre os institutos de direito constitucional e sobre a disciplina como um todo, para que você enfrente principalmente disciplinas, ou melhor, para que você enfrente questões da disciplina em segunda fase e em prova oral. Então, eu recomendo Lenza para a prova objetiva. Se você não tiver tempo, fique com Lenza para a prova objetiva e para as outras etapas. Eu já vi gente se dar bem só com o estudo do Lenza, mas se você puder, se o seu cronograma permitir, se a sua estratégia permitir, utilize também o Novelino e o AD para a segunda fase prova oral. Pelo menos os capítulos que são mais importantes em direito constitucional, aqueles que você descobre que caem justamente fazendo o raio-x que eu explico lá na semana de 0 a 100. Então, primeira fase, prova objetiva Lenza, se puder, para as demais fases, o Novelino e o AD são duas doutrinas importantes. Se você tiver que, nesse caso, escolher uma para estudar e você puder efetivamente estudar com maior profundidade, escolha o AD, senão o Novelino resolve muito bem. Em direito constitucional, não tem boquinha. A ênfase é tanto em doutrina, quanto em lei, quanto jurisprudência. E aqui envolvendo efetivamente todas as etapas do concurso.
constitucional cai muito em prova objetiva, cai muito em prova subjetiva e cai muito em prova oral. Aqui não tem como fugir. Direito constitucional é uma disciplina inegociável nos estudos para a advocacia pública. Ou você sabe se dá bem, ou você não sabe e não passa. Não tem meio termo. Você tem que saber doutrina, lei e jurisprudência, e isso cai em provas objetivas, subjetivas e provas orais. Aqui uma principal preocupação, ou seja, para além daquilo que você já sabe, você vai ter que estudar muito bem a doutrina, vai ter que estudar muito bem a lei, estude a jurisprudência em direito constitucional pensando na segunda fase, ou seja, não estude jurisprudência pensando apenas em acertar questões objetivas, pense ou estude pensando em provas subjetivas e provas orais. Pense no estudo de direito constitucional para a prova de segunda fase. Como? Resolva problemas jurídicos que envolvem a Fazenda na disciplina de Direito Constitucional. Então estude os principais julgados do Supremo, principalmente, porque obrigatoriamente o Supremo ele uniformiza o pensamento, a interpretação, a aplicação da Constituição. Então estude a jurisprudência do Supremo, pensando em como essa jurisprudência poderia, na verdade, figurar uma questão de segunda fase ou uma peça processual, e pense em como aquela jurisprudência resolve problemas jurídicos da Fazenda para que você possa, nesse caso, atuar na qualidade de procurador em uma eventual prova de segunda fase, seja ela subjetiva, seja ela, inclusive, questionamento de provas orais. Então, o segredo em constitucional é estudar por uma boa doutrina, aquela que resolva a maior parte das questões objetivas e aquela que te dê substrato jurídico para enfrentar a segunda fase. A lei tem que estudar, cai muito em prova objetiva, mas subjetiva, doutrina e jurisprudência tem que saber. E aí, se você puder, estude o novelino e o AD para a segunda fase, mas estude a jurisprudência de direito constitucional pensando na segunda fase, ou seja, estude a jurisprudência pensando exatamente como aquilo se aplica para a Fazenda ou como aquilo poderia ser cobrado em termos de segunda fase em concursos da advocacia pública. Crie cabeça de procurador e estudando constitucional para a segunda fase é minha principal dica aqui. Administrativo. Marcelo Alexandrino resolve direito administrativo para as provas da advocacia pública. Professor, eu preciso aqui de uma bibliografia acessória, como você citou lá em constitucional? Penso que não. Por quê? Diferentemente de direito constitucional, onde a discussão doutrinária é mais pesada, administrativo a questão é mais simples. E você não tem tanta discussão doutrinária como tem no direito constitucional para administrativo. Administrativo a discussão é mais jurisprudencial. Como o STJ e como o Supremo aplicam determinadas leis a situações concretas. Isso é o que acontece mais em direito administrativo. Fora isso, a parte legal de direito administrativo resolve muita coisa, como, por exemplo, lei de licitações e contratos. Então, aqui em administrativo, DLJ também é importante. O estudo da doutrina pelo Marcelo Alexandrino é muito importante. A lei é importantíssima, tanto para a primeira fase quanto para provas objetivas e, nesse caso, questões objetivas primeira fase, quanto para questões subjetivas e provas orais. Muita coisa você resolve na segunda fase sabendo a lei, em direito administrativo. E a jurisprudência tem a mesma ênfase que você precisa dar para constitucional, aqui também em direito administrativo. Cai tudo em prova objetiva, subjetiva e oral. É outra disciplina que é inegociável. Aliás, todo o núcleo duro é inegociável nos concursos de procurador. E a regra aqui é a mesma. Estude jurisprudência em direito administrativo, pensando na segunda fase, ou seja, na solução de problemas que envolvem a Fazenda. A questão, única diferença aqui, é que a doutrina do direito administrativo não pesa tanto quanto constitucional. Não significa dizer que você vai negligenciar doutrina em direito administrativo, até porque existem várias partes doutrinárias muito importantes. Por exemplo, basta pensar nas questões que caem em concurso público sobre o poder de polícia. A parte doutrinária é importante, conhecer efetivamente a parte doutrinária é importante. Mas as discussões não são tão pesadas como acontece em direito constitucional, de forma que eu preciso de uma bibliografia acessória. Não, Marcelo Alexandrino resolve. Então você estuda muito bem doutrina, lei e jurisprudência. Marcelo Alexandrino é a doutrina que eu indico. Ah, professor, eu conheço outro autor, gosto de outro livro, estudei com o professor XYZ que tem um livro, posso estudar por ele? Veja, isso é uma sugestão. Na minha opinião, na minha visão,
de acordo com a minha experiência, de acordo com o que eu faço aqui com os meus alunos do coach, de acordo com o que eu faço aqui na escola, Marcelo Alexandrino resolve muita coisa em termos de direito administrativo, e eu não vejo necessidade de partir para outro autor. Razão pela qual eu indico, mas de novo é uma sugestão. Qual é o termômetro de uma boa bibliografia para concurso? É se você, estudando por aquele livro, está acertando o que cai na prova. O termômetro é você. Não significa dizer que minha sugestão seja a verdade absoluta. Você pode aderir ou não. Se você estuda por qualquer outro livro e percebe que ao estudar por aquele autor você acerta o que cai na prova objetiva, subjetiva ou prova oral, tudo bem para você, não tem problema nenhum. Aqui é só uma sugestão. Fique à vontade em relação à doutrina que você vai seguir como base, ao livro de cabeceira que você vai ter nas disciplinas principais, principalmente do núcleo duro, para que você possa efetivamente enfrentar as provas. De novo, o termômetro é você. Se você estuda e acerta, beleza, sem problema. Processo civil, mesma situação, mesmo caso. É uma disciplina inegociável. Eu recomendo Daniel Amorim ou Eupídio Donizete. Eu prefiro o Eupídio Donizete, mas a obra dele é bem mais cara. Então as pessoas normalmente estudam pelo Daniel Amorim e se adequam muito bem. Mas o Eupídio Donizete também é muito bom. Mesma coisa, doutrina, lei e jurisprudência. A ênfase aqui é no tripé. Todo núcleo duro, a ênfase é no tripé. Com exceção de financeiro, que não tem muita jurisprudência. Mas Constitucional, Administrativo e Processo Civil, DLJ tem sempre. Objetiva, subjetiva e oral, sempre. Processo Civil é a disciplina mais importante da prova subjetiva. E com certeza você vai enfrentar uma banca de processo civil na prova oral. Mesma coisa, estude jurisprudência pensando na segunda fase, ou seja, na solução de problemas que envolvem a fazenda. Processo civil, do mesmo jeito, não tem muito o que fazer aqui. Ou seja, Daniel Amorim, Eupídio Donizete, DLJ, objetiva, subjetiva e oral, aqui é efetivamente saber e se dar bem, não saber e não passar. Na parte de fazenda pública, que aqui a gente ainda está em processo civil, você tem o Guilherme Barros para a prova objetiva e alguns capítulos do Leonardo Carneiro da Cunha para a prova subjetiva. O Guilherme Barros é muito bom, mas para a prova objetiva. O Leonardo Carneiro da Cunha é um livro muito bom, mas ele não é um livro para concurso, ele é um livro para carreira, ele é um livro doutrinário. Muita coisa que tem no Leonardo Carneiro da Cunha é o desenvolvimento de uma doutrina do próprio Leonardo que não efetivamente reflete o que pensa a STJ e STF. E nem sempre, efetivamente, o que o Leonardo pensa é aquilo que está no espelho da prova. Então isso causa a possibilidade de você estudar, ir pelo caminho que o Leonardo disse no livro, não ser o espelho da prova e se dar mal numa segunda fase, por exemplo. Professor, qual é o livro do meio? O livro do meio, ou seja, que está entre o Guilherme e o Leonardo, aquele que seria bom para prova objetiva e subjetiva, para advocacia pública não existe. Eu pretendo lançar esse livro um dia, mas nesse momento eu não lancei. Mas o Leonardo é muito bom para a objetiva e um pouco pobre para a segunda fase. Aliás, perdão, o Guilherme é muito bom para a prova objetiva e um pouco pobre para a segunda fase. O Leonardo é muito bom para a segunda fase e é tão bom que, nesse caso, muitas vezes reflete uma construção doutrinária que não está no espelho, porque não é um livro para concurso, é um livro para carreira. Então o livro do meio, que seria aquele bom para a prova objetiva e que resolve a prova subjetiva, não existe. Pretendo lançar no futuro, mas aqui como é que você resolve? Você estuda o Guilherme Barros todo para a prova objetiva e alguns capítulos do Leonardo Carneiro da Cunha, aqueles que são mais importantes para a Fazenda. De novo, assim como constitucional, assim como administrativo, cai muito doutrina, lei e jurisprudência, prova objetiva, subjetiva e oral, aqui isso aqui é inegociável, e aqui você tem que pensar efetivamente no estudo da Fazenda Pública para a segunda fase, treinando peças, pareceres e questões subjetivas. Como é que eu faço isso? Você treina por provas anteriores, é só buscar as provas anteriores e os espelhos dessas provas e treinar. Você treina por cursos, na EBEG existem vários cursos de segunda fase, é a fase que eu mais gosto, aqui eu me considero especializado, e alguns livros também trazem situações de segunda fase, onde você pode identificar lá peças, correções, ver efetivamente como se constrói peças, fica a seu critério. De novo, o termômetro é você. Da forma como você está estudando segunda fase, está acertando o que acontece nas provas por aí? Ótimo. Se você está estudando, não está acertando, não consegue visualizar peças, não sabe construir peças, erra nos aspectos formais, erra nos aspectos materiais, erra em alguma situação de espelho de prova, é melhor efetivamente mudar a forma dos estudos. Então o termômetro é você
essa bibliografia que eu indico, embora não exista uma bibliografia, pelo menos na minha opinião, que contemple o ideal, que seria uma bibliografia que atenda tanto a prova objetiva quanto subjetiva. Existe efetivamente uma bibliografia boa para a prova objetiva e uma bibliografia que resolve parcela da subjetiva, mas não é a situação ideal. Tributário. Tributário, Ricardo Alexandre, inquestionavelmente é o melhor livro de direito tributário para concurso público, não só para a advocacia pública, mas como para várias outras carreiras. Aqui não tem muito o que falar. DLJ, nesse caso, efetivamente, nessa situação, também, ou seja, tributário também negociável, cai muita doutrina, muita lei e também muita jurisprudência. Objetiva, subjetiva e oral, todas as fases têm tributário praticamente. Se você for estar para PFN, precisa ter um cuidado maior ainda, porque PFN, no que diz respeito à prova de tributário, a cobrança é mais pesada, não poderia deixar de ser. E aqui a principal dica é jurisprudência com foco na resolução de problemas que envolvem a fazenda. Estude também processo tributário, e aqui eu indico uma bibliografia acessória para a parte de execução fiscal. Eu tenho um curso de execução fiscal, se você não fez, recomendo, o curso é completo, mas como eu estou indicando aqui bibliografia, existe um livro muito bom de um PFN, colega procurador da Fazenda Nacional, o professor Arthur Moura, da Juspódio. É um livro sobre execução fiscal, análise da lei de execução fiscal. Recomendo se você está atrás de um livro. Se você quiser efetivamente analisar o curso, o meu curso de execução fiscal está completamente atualizado no site da escola. Mas estude direito tributário e para a fazenda pública, além de se preocupar com a resolução de problemas que envolvam a fazenda, se preocupe também com a parte de processo tributário. E aí, na parte de processo tributário, a parte de execução fiscal é aquela que se sobrepõe em termos de questionamento de prova, e aí no questionamento de prova você ou faz meu curso lá de execução fiscal, ou estuda por qualquer outro livro, ou então eu indico a obra do professor Arthur Moura sobre execução fiscal. Essa é minha indicação bibliográfica para a execução fiscal. Tributário, Ricardo Alexandre, é inquestionavelmente o melhor livro de direito tributário para concurso público do momento. Financeiro, o livro que eu indico é o do Harrison Leite. Aqui, ó, financeiro. Doutrina e lei, legislação, cai em prova. Jurisprudência é raríssimo cair em prova. A prova objetiva de direito financeiro é mais frequente. Subjetiva e oral não cai tanto em relação às outras disciplinas do núcleo duro. Presta atenção. Eu não estou dizendo que não cai financeiro na segunda fase na prova oral. Eu estou dizendo que das disciplinas do núcleo duro é a que menos cai. Então você pode encarar aí uma PGM ou uma PGE onde não tenha financeiro em segunda fase. Então você tem que se preocupar com o financeiro para a segunda fase se ela vier efetivamente no edital assim. Se essa disciplina vier no edital assim. Mas objetiva é uma disciplina muitíssimo importante, tanto que eu coloco ela no núcleo duro. Subjetiva e prova oral tem que ver o edital. Tem edital que não tem prova oral, tudo bem. Tem edital que na subjetiva tira financeiro, tudo bem. Aí você não precisa se preocupar. Mas é cada vez mais comum a cobrança na prova subjetiva de direito financeiro. Então eu digo aqui, ó, cai menos em provas subjetivas e orais em relação às demais disciplinas do núcleo duro. Ou seja, constitucional, administrativo, processo civil, na parte do processo civil, fazenda pública, que seria o processo civil, direito processual civil público, tributário e financeiro. Então, com isso, nós terminamos aqui a bibliografia do núcleo duro. Lenza, objetiva, Novelino, UAD, subjetiva, se você puder, Marcelo Alexandrino, administrativo, aqui foi constitucional, né? Processo civil, Daniel Amorim, Eupídio Donizete, para quem quiser gostar ou não se adaptar ao Daniel Amorim, essa obra aqui é mais cara um pouco. Guilherme Barros, Fazenda Pública, objetiva. Leonardo Carneiro da Cunha, alguns capítulos para a prova subjetiva. Que capítulos, professor? Faça o raio-x lá da semana de 0 a 100 que você vai saber quais são os capítulos que são importantes aqui para a segunda fase da Fazenda Pública. Obrigatoriamente eu preciso deixar algumas coisas exclusivas para os meus cursos, né? Então, Leonardo Carneiro da Cunha, alguns capítulos. Tributário, Ricardo Alexandre, inquestionavelmente. E financeiro, Harrison Leite é a obra que eu mais indico para concurso público em direito financeiro. Lembrando aqui que provas subjetivas e orais, pode ser que financeiro não esteja presente, porque em relação às demais disciplinas do núcleo duro, direito financeiro é aquela que menos cai em provas subjetivas e orais. Muito bem, terminado o núcleo duro, vamos para a bibliografia do segundo escalão. Vamos ver como estudar a partir de doutrina, civil, trabalho e processo do trabalho. Vamos lá, civil, disciplina. Livro Tartucci é um livro que eu recomendo para direito civil.
ou um bom material. O que é que eu percebo? Se você tiver um bom material de civil, seja do curso que você tem confiança, seja de algum professor que você tem confiança, esse bom material supre a necessidade do estudo de direito civil por parte de uma bibliografia específica de uma doutrina. Direito civil, jurisprudência, para cair em concurso é coisa raríssima, coisa de outro mundo. A parte doutrinária e principalmente a parte legal resolve muito em direito civil nas provas objetivas da advocacia pública. Então a parte legal é a principal. A densidade em direito civil nas provas é uma densidade muito legislativa. É muito raro você ver uma prova da advocacia pública de direito civil, uma prova inteligente que cobre doutrina apurada. Normalmente é lei, mas acontece. A PGE Pernambuco, o último concurso, a prova de direito civil foi bem difícil, porque caiu uma parte bem interessante doutrinariamente falando, mas normalmente a parte legal resolve. Então, Tartúcio, um bom material, resolve sua vida aqui em direito civil. Objetiva, a etapa objetiva é aquela que mais se destaca em termos de direito civil. Prova subjetiva envolvendo civil para a advocacia pública é quase inexistente. Ora, direito civil, nesse caso, é direito privado. A prova da advocacia pública, óbvio que vai pender para o direito público, então a chance de um questionamento de direito civil na segunda fase é muito pequeno, a não ser que exista a possibilidade de cobrança em direito civil de uma questão subjetiva. Então, se tiver uma questão subjetiva em direito civil, tudo bem, mas em termos de peça, parecer, dissertação até, é mais complicado. Pode ser que caia uma prova, ou direito civil na prova subjetiva, com um questionamento subjetivo, ou seja, uma questão subjetiva. Disserte sobre, e aí ele traz algum instituto lá de direito civil. Ou o examinador pede para que você disserte sobre alguma coisa que envolva obrigações e contratos. É muito raro, pode acontecer, mas mais em questões subjetivas. Não tão presente nas provas subjetivas e orais, foco maior é na lei. Trabalho, processo, trabalho, recomendo Renato Saraiva. Doutrina, lei, jurisprudência. A parte de jurisprudência aqui está em vermelho por quê? Antes da reforma trabalhista, as provas da advocacia pública começaram a cobrar a jurisprudência do TST. Então, eu via já nas provas da advocacia pública, PGM, PGE principalmente, algumas questões que cobravam um ou outro entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Às vezes de forma tímida, um conhecimento específico, um entendimento específico de OJ, às vezes uma jurisprudência do TST mais apurada, que exigia o conhecimento da construção das decisões da Corte. Depois da reforma trabalhista, isso deu uma parada. A gente vai ter que ver como essas provas voltam depois da pandemia, ou seja, quando os concursos começarem a acontecer de novo. Na prova objetiva, você tem uma incidência interessante de trabalho e processo-trabalho, onde essas disciplinas estão. Na prova subjetiva, trabalho e processo-trabalho, se tiver previsto na prova subjetiva, pode inclusive cair enquanto peça ou parecer. E aí, se tiver trabalho e processo-trabalho na prova subjetiva, tenha muito cuidado, porque você vai ter que estudar as peças trabalhistas, você vai ter que estudar pareceres trabalhistas, se estiver previsto para cair peça e parecer dentro das disciplinas trabalho e processo-trabalho. Tenha muito cuidado. A principal observação é aqui, cai muita lei e doutrina. Vinha caindo jurisprudência, pelo menos até antes da reforma. Vamos ver como essas provas voltam pós-pandemia, ou pelo menos quando os concursos começarem a acontecer novamente. Processo do trabalho para a segunda fase, eu chamo a atenção, fundamental, se cair para a segunda fase. Se você tiver lá no seu edital a previsão de trabalho e processo de trabalho para a segunda fase, aí é fundamental o treino de peças, pareceres e questões subjetivas para a parte trabalhista. Provas anteriores, cursos ou livros, o termômetro é você. Se por onde você estiver estudando você acerta, o termômetro é você. Mas se processo do trabalho cair na segunda fase, você vai ter que se cuidar para efetivamente enfrentar questionamentos de trabalho e processo de trabalho, tanto para a construção de peças, quanto para a construção de pareceres, quanto para respostas de questões subjetivas. Tenha muito cuidado com isso. E aí você vai ter que estudar contestação trabalhista, você vai ter que estudar recurso de revista, recurso ordinário, você vai ter que estudar os recursos da seara trabalhista, que podem estar na sua prova de segunda fase. Tenha muito cuidado com isso. Precisa se ligar também nos problemas jurídicos que podem dar origem a pareceres e questões subjetivas. Então, se no seu concurso o processo do trabalho estiver na segunda fase, todo cuidado é pouco. Pode ser que o seu edital faça a previsão das disciplinas que vão para a segunda fase e não esteja entre elas processo do trabalho. Então você não precisa ter essa preocupação, trabalho e processo do trabalho. Mas se trabalho e processo do trabalho estiver na sua segunda fase,
todo cuidado é pouco, é preciso treinar peças, pareceres e questões subjetivas também na seara trabalhista. A parte da jurisprudência estava começando a cair, deu uma parada com a reforma, a gente vai ter que saber como volta. Então, disciplina de segundo escalão, civil, Tartúcio, um bom material resolve. Trabalho, Renato Saraiva. Processo do trabalho, Renato Saraiva. Aqui, direito civil, a ênfase principal é na lei, embora você precise ter algum conhecimento de doutrina. Pode ser que caia uma questão subjetiva pedindo que você, nesse caso, resolva algum problema que envolva obrigações e contratos, pode acontecer, mas a ênfase, a densidade em direito civil é mais na lei e na prova objetiva. Trabalho e processo do trabalho tem um livro para cada do Renato Saraiva. Doutrina e lei é muito importante estudar para as provas objetivas. A jurisprudência da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, melhor dizendo, vinha começando a cair antes da reforma, depois da reforma deu uma parada, a gente só vai saber como isso acontece ou como vai ficar depois da pandemia. Na prova subjetiva, tem que ver se trabalho e processo de trabalho está previsto enquanto disciplina de segunda fase. Se tiver, tem que estudar peça, parecer e questão. Por onde? Provas anteriores, cursos ou alguns livros. Aqui o termômetro é você. Se por onde você estuda você está acertando, ótimo. Se não, mude a fonte de estudo. Se por onde você estuda você percebe que você acerta o que você vê aí nas provas anteriores, beleza, ótimo, sem problema, você está no caminho certo, ninguém é dono da verdade, ou seja, você é o termômetro. Se você estuda, acerta, é o que vale. Não importa a fonte, mas se você estuda e não acerta, mude a fonte, porque pode ter algum problema aí no que diz respeito à forma como você está captando o conhecimento, ou então a forma como está sendo entregue o conhecimento pode não ser a ideal para o enfrentamento das provas. E por último, as disciplinas do terceiro escalão que eu trouxe aqui, ambiental, previdenciária e penal. Penal, processo penal e legislação especial, ou lei penal especial. Na parte ambiental, Frederico Amado é a minha indicação. Aqui, doutrina e lei é importante, jurisprudência de direito ambiental é importante. Cai também na prova objetiva. Ambiental normalmente está na prova objetiva e subjetiva. Muitas vezes não está na prova oral. É disciplina terceiro escalão. As disciplinas de terceiro escalão normalmente não estão na prova oral. Mas ambiental pode estar na subjetiva, está na objetiva quase sempre que previsto no edital. Sempre que há previsão de ambiental no edital, você vai ter questões de direito ambiental na prova objetiva. Então, doutrina, lei e jurisprudência. Cai questão objetiva de ambiental, também de jurisprudência, importante estudar. Na subjetiva, quando cai ambiental, é preciso se ligar, porque pode existir uma peça da Fazenda Pública que envolva ambiental. Pode existir um parecer da Fazenda Pública que envolva ambiental. Pode ter um questionamento de segunda fase, o questionamento de segunda fase que eu falo é questão subjetiva, disserte sobre determinado princípio de direito ambiental. É possível também que você enfrente isso aí na prova subjetiva. Então, doutrina, lei, jurisprudência ambiental, quando cai, é muito importante. A disciplina cai pouco na segunda fase, mas quando cai faz muita diferença. Uma peça que envolve direito ambiental, normalmente a maioria se embanana. Um parecer que envolve questão ambiental, normalmente o pessoal se embanana. Então a parte doutrinária é importante, a parte legislativa também, e a doutrina que eu indico é o Frederico Amado. Previdenciário, Frederico Amado, também doutrina, lei e jurisprudência. Aqui depende do concurso, né? Se você fizer um concurso para procurador federal, você vai ter que estudar previdenciário mais a fundo. Se você, nesse caso, não está fazendo uma prova para procurador federal, direito previdenciário você pode estudar de forma comum, como você estuda qualquer outra disciplina. Mas aqui, doutrina é importante, lei também, jurisprudência é bem menor. A jurisprudência em previdenciário é pouca. E como existe pouca produção em jurisprudência de direito previdenciário, pelo menos no que diz respeito à STJ e também Supremo Tribunal Federal, com algumas questões que envolvam previdenciário na Constituição Federal, a sua principal preocupação vai ser doutrina e lei. Cai em prova objetiva de quase todos os concursos da advocacia pública, previdenciário, quando está previsto no edital, tem questão subjetiva na prova. Na prova subjetiva também é uma disciplina que cai muito pouco, mas quando cai, faz muita diferença. Se o edital fizer previsão de previdenciário na segunda fase, é bom ter cuidado, principalmente se o ente tiver regime próprio de previdência. Existem alguns municípios que não têm, se tiver tem que estudar, se você estiver interessado em PGM. Então tenha muito cuidado com isso. Não é comum fazer previsão de previdenciário em segunda fase, mas se fizer, tem que ter cuidado, porque se isso cai em segunda fase, a possibilidade de muita gente se dar mal é muito grande. Então, previdenciário,
a ênfase maior é doutrina e lei. Eu coloquei jurisprudência porque é fácil estudar a jurisprudência do previdenciário STJ-STF porque a produção é muito diminuta. Então eu coloquei J para você se ligar. A ênfase é na prova objetiva e aqui na prova subjetiva é difícil cair, mas quando cai faz diferença. E por último aqui em termos de bibliografia, vamos para penal, processo penal e a lei penal especial. Obviamente, isso tem que estar previsto no seu edital, né? A parte de penal, processo penal e algumas leis especiais que fazem previsão ao edital. Muitas vezes o edital prevê lá, penal, aí ele coloca lá os assuntos, os tópicos da disciplina. Processo penal, os tópicos da disciplina. E lá em direito penal, depois que ele coloca os tópicos da disciplina, ele coloca várias leis especiais. Por isso que eu separo aqui a bibliografia. Penal, Marcelo André de Azevedo, sinopse, doutrina e lei resolve a parada, basicamente prova objetiva. Quase nunca você vai ver penal e processo penal em segunda fase dos concursos de advocacia pública. É extremamente raro e quando cai é uma questão subjetiva. É mais ou menos como acontece com o direito civil. Quando faz previsão de civil na segunda fase, pode cair uma questão subjetiva. Quando faz previsão de penal e processo penal na segunda fase, quando cai é uma questão subjetiva para você dissertar sobre determinado instituto. Então, penal, Marcelo André de Azevedo, sinopse, resolve. Processo penal, Leonardo Barreto Moreira Alves, sinopse, resolve. Aqui, a doutrina que você vai estudar é a da sinopse. E a lei é a que a sinopse indicar. A doutrina que você vai estudar aqui é da sinopse, processo penal. E a lei é o Código de Processo Penal. A lei aqui é o Código Penal. A lei aqui é o Código de Processo Penal. Quais dispositivos? Os dispositivos citados na doutrina, na sinopse do Marcelo André. E aqui, processo penal, os dispositivos citados na sinopse do Leonardo Barreto Moreira Alves. Então, isso cai normalmente na prova objetiva e o estudo da parte penal constitucional com o estudo da parte penal e processo penal da sinopse resolve grande parte das questões objetivas de direito penal e processo penal na prova. Lei especial, Gabriel Habib, aqui também doutrina e lei. No que diz respeito à lei penal especial ou à legislação penal especial, você tem que ver qual é que cai na sua prova. O melhor livro sobre isso é o do Gabriel Habib. Aqui, doutrina e lei do livro do Gabriel Habib resolve as questões da prova objetiva. Rara cobrança de jurisprudência em concursos de advocacia pública, quase nunca, e quase nunca também está previsto na prova oral ou na prova de segunda fase a parte de penal, processo penal ou lei penal especial. Quando cai nos concursos de advocacia pública, isso aqui basicamente se restringe à cobrança na prova objetiva. Então eu acabei de te mostrar qual toda a bibliografia que eu indico, que eu sugiro, de novo, é só uma sugestão para o estudo dos concursos da advocacia pública, baseado justamente naqueles que querem estudar por doutrina. Constitucional, Lenza Novelino Ade, Administrativo Marcelo Alexandrino, Processo Civil Daniel Amorim ou Eupídio Donizete, Fazenda Pública Guilherme Barros, Leonardo Carneiro da Cunha para alguns capítulos só, Tributário Ricardo Alexandre, aí Execução Fiscal Arthur Moura, livro importante de execução fiscal, tem meu curso também, Financeiro Harrison Leite, eu não sei se disse, mas o curso de financeiro já foi lançado, meu curso de financeiro já foi lançado pela escola, se você quiser estudar comigo no curso, mas pela doutrina Harrison Leite, Civil Tartucci ou Um Bom Material, Trabalho e Processo de Trabalho Renato Saraiva, que resolve bastante, se cair processo do trabalho na segunda fase, é fundamental o treino de peça, parecer e questão subjetiva. No terceiro escalão, Direito Ambiental, Frederico Amado, Previdenciário, Frederico Amado. Cuidado aqui se você precisar de um previdenciário mais apurado, como por exemplo o que você estuda para Procurador Federal. Normalmente, Frederico Amado resolve aqui previdenciário nos concursos de advocacia pública de uma forma geral. Penal e processo penal, duas sinopses. Primeiro, do Marcelo André de Azevedo, sinopse de penal. Depois, Leonardo Barreto Moreira Alves, sinopse de processo penal. Se precisar estudar legislação especial, Gabriel Habib. Aqui, a sua principal preocupação é na prova objetiva, tão somente. Então é isso. Bibliografia apresentada. Essa é a que eu conheço de melhor para os concursos da advocacia pública. De novo, é uma sugestão para aqueles que precisam estudar por doutrina, uma vez que muitas pessoas não estudam mais por doutrina, já possuem o seu material todo anotado ou confiam em bons materiais de cursos ou professores. Muito bem, cumprida aqui minha promessa, expliquei toda a bibliografia e o peso das disciplinas nos concursos da advocacia pública, com ênfase na doutrina, lei e jurisprudência de cada uma delas e em quais etapas dos concursos essas disciplinas são mais cobradas, se objetiva, se subjetiva e oral, e nesse caso, em qual densidade isso se cobra em cada uma das etapas.
bem como a indicação da principal preocupação que você tem que ter para cada uma das disciplinas envolvidas aqui na nossa análise. Espero que você tenha gostado, fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.